Fala aí, rapaziada, belezinha? Chegou a vez do The Division aqui no Nightmare, rodando no SLI de GTX 1080. Só lembrando que estou usando o modelo da Ino 3D, a ITIL X4, e também o modelo da Gigabyte Extreme Game, certo, rapaziada? Bom, aqui na linha superior, D3D11, DirectX 11, o jogo, 103 FPS. Ali na frente, 9.4, 10 ponto alguma coisa, é o nosso frame time. Na linha de baixo, GTX 1080 Extreme Game, 2025 MHz agora, 94% de uso, 46% velocidade do fan, 1483 RPM, 64 graus. Na linha de baixo, GTX 1080 Ti X4, 2012 MHz, 83, 88%, agora 75% fan, 1158 RPM, 59 graus. VRAM utilizado nesse momento 2,9 GB e 73970X, 4.2 GHz. Ele está overclockado para 4.5, só vai subir quando for necessário. 25% uso dele, 48 graus. Memória RAM utilizada 5,2 GB. Vou entrar aqui nas opções gráficas, que é o que nos interessa. Vamos aqui em vídeo. Bom, tela cheia, né? Tela inteira, enfim, 3840 por 2160, nosso 4K, taxa de atualização 60 Hz. Gráficos. Rapaziada, gráfico eu vou fazer o seguinte. Aqui nós temos preset. Eu gosto muito de jogo que tem preset, porque a gente coloca o preset e quem quiser fazer um comparativo em casa é só colocar no mesmo preset, a gente não precisa ficar explicando configuração por configuração. Então vamos lá, aqui está personalizado agora, vamos deixar no Ultra. Ele fica personalizado porque a gente desliga o V-Sync. No Ultra ele liga o V-Sync, ele deixa aqui no automático. Então a gente vem aqui e desliga, certo? O resto tudo do jeito que o preset Ultra ele já mexe sozinho aqui, né? Ele já deixa, ele já escolhe as configurações. Anti-aliasing nesse caso tá no POS-FX Super Sampling. Vamos deixar do jeito que tá. Como a gente optou por escolher um preset, vamos deixar o preset no Ultra, certo? Só F aqui, aplicar, ok, e já era. Vamos fazer o seguinte, esse jogo ele tem um benchmark, vamos fazer o benchmark dele, eu acho que é bacana. Cadê o benchmark dele? Eu tenho que entrar em desempenho? Aqui. Desempenho. Ele vai mostrar FPS médio, FPS esperado. Isso eu não entendi. O uso médio da CPU e o uso médio da GPU. Vamos iniciar aqui e vamos ver o que acontece com o nosso 4K. Lembrando sempre vocês que a gente tem um pequeno impacto na performance, porque a gente está usando o Shadowplay para gravar e também o Audacity para capturar o nosso áudio. Temperatura ambiente agora 27 graus. Quase todos os testes, a temperatura ambiente vai girar aqui em torno de 26 e 27 graus. Mesmo com o ar-condicionado ligado, é a temperatura que se mantém aqui no meu escritório, na minha sala, enfim. Bom, o uso das GPUs está bem bacana, acima dos 90%, pelo menos até agora. Esse jogo é pesadíssimo, rapaziada. Eu colocaria ele na lista dos top 10, top 5 jogos mais pesados da atualidade. Bom, temperatura 72, 66 a segunda. Aqui a gente já está pedindo muito mais VRAM, quase 5 GB de VRAM, 4,7. CPU também mais usado agora, sendo mais exigido, 4,5 GHz. Taxa de frame 64. Bom, está acima dos 60. Já é alguma coisa. O pessoal que tem máquina aí, tiver curiosidade de rodar, coloca, imita as configurações gráficas que a gente está colocando e põe para rodar isso aí para vocês terem uma noção de quanto mais forte ou mais fraco o seu sistema está em relação ao Nightmare. Enfim, é bacana fazer esse tipo de comparativo. Um benchmark ele permite bastante isso, né? Bom, as VGAs mantendo ali 2 GHz, enfim. Porcentagem de uso estou gostando muito. Acho que só naquele momentinho ali anterior a gente baixou ali para 88% o uso. Mas de resto tá acima dos 90%, né? Tá muito interessante. Vamos lá, ele vai soltar o resultado agora. A gente pode também colocar em 2560 por 1440 para a gente ver se acontece aquilo que vem acontecendo nos jogos. A gente diminui a resolução, ao invés de ganhar FPS, o FPS se mantém, o que acontece é a queda de uso da GPU. FPS médio 69.1, no esquema FPS esperado 69.9, realmente não sei do que se trata de ser FPS esperado, enfim. Olha lá. Média da velocidade dos 99% fotogramas mais rápidos. Entendi.
Agora eu entendi. Uso médio da CPU, 36%. Então, CPU, vocês percebam que ainda ele é bem pouco usado nos jogos, enfim. Uso médio da GPU, 98%. Então, tá no esquema. A gente pode vir aqui e diminuir um pouquinho, colocar o nosso 2K e meio. Vamos lá? Eu acho que agora eu vou ter que reiniciar o jogo, enfim. A gente reinicia, isso aí não é o de menos. 2560 por 1440, vou manter as mesmas configurações gráficas, só mexer na resolução. Aplicar. Não precisa reiniciar, rapaziada. Isso é importante nos dias de hoje. Não precisar reiniciar. A gente só aumentou, né? Teve um aumento aqui nas escritas aqui, nas informações, enfim. Vamos lá no desempenho de novo? Bom, 69.1 em 4K. Vamos ver em 2560 por 1440. Vamos iniciar. E esperamos que não tenhamos queda de uso da GPU. E sim um aumento efetivo de frames por segundo. Vamos, figuinha, figuinha, figuinha. Bom, o uso de GPU tá interessante, rapaziada. Esse jogo, apesar dele ser muito pesado, eu acho que assim o peso que ele tem não justifica. Ele tem os gráficos bonitos, mas não é nada assim de cair o queixo. Eu acho ele mal programado na questão de ser muito pesado para os gráficos que ele apresenta. Mas ali na questão de otimização de multi-GPU, está se mostrando muito, muito, muito bom o jogo. 93% de uso, se mantendo acima dos 90%. A gente diminuiu a resolução agora para 2560 por 1440. Tá muito interessante mesmo. As VGAs conseguindo se manter com fan automático, viu, rapaziada? Em 2 GHz, com a temperatura de 71 a primeira, 72 agora, né, e 66 graus a segunda. Segunda sempre vai se manter mais fria porque ela tá de cara pro vento, né? Enfim. VRAM 4,4 e 6,8 GB de RAM utilizada. Hoje em dia, rapaziada, é uma realidade. Quem for montar um computador novo, considerem 16 GB de memória RAM. 8 GB você vai passar aperto em alguns jogos, enfim. Fica a dica aí pra vocês. Tá lá, 73 graus, 66 a segunda e 2 GHz cravadinho nas GPUs. Tá lá, FPS médio 114.7. A gente teve 69 no 4K, 114 no 2560 por 1080. Uso médio da GPU, 98%, tá muito bacana. O uso médio da CPU ainda muito baixo, né? 44. Bom, vamos colocar 1920 por 1080, nosso Full HDzão velho de guerra. Vídeo. Só por curiosidade, né? Vamos lá. Aplicar. Só apertar o F. Ok. Bom, agora a gente está no Full HD. Certo? A gente vem aqui em desempenho e vamos lá. Ó, 69 em 4K, 114 em 2K e meio. Agora vamos ver no 1920 por 1080, nosso 1080p. Iniciar. Bom, as letras ficaram gigantescas, né? As letras, as informações aí na tela. Mas não compensa eu sair para o Windows e ali diminuir, então deixa assim mesmo. Bom, 193, 197. O uso das GPUs está muito interessante. O jogo realmente está muito bem otimizado no que diz respeito ao SLI. A multi-GPU, no caso, que eu estou falando das NVIDIAs, pelo menos. Eu não me lembro de ter feito o teste do The Division com o Crossfire de R9 Fury. Aqui agora de cabeça eu não lembro se estava rodando bem com multi-GPU, enfim. 92%. Tivemos uma queda brusca agora só porque eu estava falando bem. 73, agora deu uma decepcionada. 68, enfim. 70. Perder 30% de uso em cada GPU, em cada GTX 1080, isso aí se reflete em muitos FPS, rapaziada. Muitos. Eu tô sentindo um boicote no 1080p.
Olha lá. Falei mal, aumentou. Inteligência artificial, rapaziada. Eu acho que eu tô sendo... Não sei o que tá acontecendo. Deixa eu ver se minha webcam tá desligada. Estão me escutando. Não é possível. Cento e 137, 82%. Tá interessante, vai. Tá razoável. Não ficou a todo instante em 70%. Foi só parte do benchmark. 69 4K, 100 e... Eu já esqueci o 2K e meio, enfim. Acho que foi 119 ou 114, alguma coisa do tipo. E 139, a média de FPS em 1920 por 1080. Bom, vamos voltar pro 4K e vamos entrar no jogo. Certo? AK. Deixa eu apertar o F aqui. Esse é mais um jogo da série dos jogos que eu não tive tempo para jogar. Continuar jogo. Dá um rolezinho no mapa, vamos ver se o benchmark ele condiz com o jogo, né? Com sei lá, a quantidade de uso que a gente está tendo, enfim, os frames entregues entre o benchmark e o jogo, eles se coincidem, né? Porque tem jogo que é assim, rapaziada. Tem jogo que você faz o benchmark é uma coisa, você entra no jogo é outra. Então é importante frisar isso pra vocês. Nossa, ele demora pra carregar, né? X1080, parará, parará, parará. Não, tá lá. A gente tá dentro de um local aqui. Um ambiente fechado não conta muito, mas a gente tá com 88 frames por segundo agora. 97% de uso da GPU tá interessante. Ah, aqui é onde o pessoalzinho sumona, né? Enfim, eu não joguei o jogo. Como que eu pulo? É o Ctrl? Ah, tá, o Ctrl. Bom, agora sim, né? Ambiente aberto, que é o que conta pra gente. Bom, a gente tá tendo ali 72, 70 FPS. O uso da GPU tá bem alto mesmo, tá bem interessante. Parece que tá... O benchmark está se refletindo também no jogo. 70, 66. A gente poderia falar que estamos jogando o The Division de maneira fluida no 4K, com as qualidades gráficas muito altas, né? Se a pessoa fizer questão de usar o 4K, é só passar o cartão, né? 8 conto de VGA e já era. 71, 79, enfim, as VGAs caíram um pouquinho o clock, mas muito pouco, 13, né? 13 MHz. 1987 agora, ambas. Bom, eu desconheço qual seja o local mais pesado nesse jogo. Eu acho que todo jogo... Esse jogo, acho que ele inteiro é pesado, não sei. Agora a gente teve uma queda ali para 50. 57 nesse local aqui. Bom, eu preferia jogar com mais frames, né? E eu diminuiria, na verdade, a resolução aqui. Com certeza eu jogaria... Não, meu amigo. Tô só dando um rolê na paz aqui. E o cara quase me matou. Ô, Niga. Vamos colocar o 2560 por 1440? Lógico, se eu estivesse jogando o jogo, eu estaria jogando no meu monitor ultra-wide 2560 por 1080. É a resolução que eu jogaria esse jogo. Vamos lá. Configurações. Deixa eu aumentar aqui o DPI do mouse. Deixei baixo. Vídeo. Vamos ver aqui o nosso 2K e meio. Eu acho que vai ficar no esquema essa resolução para jogar. F. Confirmar, ok. Aqui. Tá lá, rapaziada. Agora, sim. 2560 por 1440. Cara, diminuindo o frame time, isso que o pessoal demora a entender um pouquinho. A partir do momento que você aumenta a sua quantidade de frame, mesmo que o seu monitor tenha apenas 60 Hz, você diminui o seu frame time. Isso significa uma resposta maior no jogo. Você tem menos mouse lag, enfim.
é muito melhor para você jogar, principalmente um jogo de tiro, um jogo que exige performance, né? É muito melhor para jogar. 93, 94, enfim. Eu jogaria nessa resolução aqui, ficaria muito legal. 110, 138, varia bastante, né? A quantidade de frame nesse jogo, a variação é bem grande. A gente tem lugar que pega 90, tem lugar que pega 140, muito grande a variação. Aí 118, 120, 130. Caramba. Os VGAs em 2 GHz. Se vocês quiserem eu coloco o Full HD pra gente ter uma noção, né? Mas o intuito desses testes de agora com SLI de GTX 1080 é o 4K mesmo. Configurações, aumentar o DPI do mouse aqui. Vídeo, vamos colocar o Full HD. Aplicar. Aplicar. Ok. Bom, aqui já sobe bastante. 160, 140, talvez não caia de 100, eu acho. E o uso das GPUs está interessante. 80, 83, 90. Acima de 80, razoável, né, rapaziada? Acima de 80 a gente perdoa, né? Vamos ver aqui, ó. Vamos parar aqui. Estático. 140 frames por segundo. Configurações. Vamos lá subir para o 4K. F. Vamos ver o impacto que a gente tem na mesma cena ali que a gente está olhando. Ok. Opa. Deu um lagzinho aqui. Foi. Acho que eu tive algum probleminha aqui. Algum bug de eu mudar a resolução, porque deu até um lag. E agora tá com 39, 40, eu acho que... Não, voltou. Voltou, rapaziada. Tinha dado um probleminha ali, não sei, alguma coisa por ter mudado a resolução. Mas tá aí, tava dando 25, agora tá dando 73. Cai pela metade, né? O FPS. Basicamente é isso que acontece do 4K pro 1920 por 1080 aqui no The Division, né? Isso não quer dizer que vai acontecer em todos os jogos. Enfim, deixa eu diminuir aqui o DPI do mouse. 65, enfim, se você for bem exigente no que diz respeito à resolução, a gente pode afirmar que você conseguiria jogar o The Division de maneira bem fluida no 4K aqui. Interessante. Mas se vocês me perguntarem, Fester, em qual resolução você jogaria o The Division? Eu jogaria primeiro no Ultra Wide para a gente ganhar campo de visão, né, para a gente ter a proporção 21, 21.9 e não a 16.9. E jogaria na resolução 2560 por 1080. Isso não é porque eu tenho o monitor com essa resolução, rapaziada. Muita gente se engana. Eu não sou desse jeito. Eu não fico fazendo propaganda do que eu tenho. Eu compro o que eu tenho vontade de ter. Então a minha vontade era ter realmente um monitor de 2560 por 1080. A única coisa que foi na época onde a grana não dava para pegar um 144 Hz. Eu gostaria de ter pego um 2560 por 1080. E 144 Hz, mas estava curta a grana na época, então eu peguei uns 75 Hz mesmo. Mas se eu fosse pegar um monitor hoje, sem pensar em dinheiro, seria um 2560 por 1080 ou no máximo 2560 por 1440 Ultra Wide e 144 Hz. Isso com certeza. Ou até mesmo, né, se tivesse um ultra wide. Ah, não, acho que esse mesmo. Acho que esse é o que eu pegaria. É que é muito caro, rapaziada. Aqui no Japão, com um monitor desse, vai passar de $1000, sabe? Então é complicado você pagar essa fortuna no monitor. Rapaziada, mas eu acho que deu pra vocês terem uma ideia aí do The Division rodando no 4K. Em alguns momentos acima de 80 FPS, enfim, a gente ficou entre 50 e alguma coisa que aquela hora caiu. 55, mas foi um momento muito específico, muito pontual no jogo que caiu. Isso não se reflete na maioria do tempo. Mas eu acho que dá pra gente afirmar que dá pra jogar o The Division aí no 4K com a resolução bem alta, com as qualidades gráficas bem altas, num SLI de GTX 1080. Rapaziada, espero que tenham gostado do vídeo, espero que estejam gostando dos vídeos que eu estou soltando. Muito obrigado pelos comentários.
Obrigado pela moral que vocês vêm dando aí, nos compartilhamentos, nos likes, enfim. Espero o canal crescer bastante. Quanto mais ele crescer, mais condições eu tenho de fazer vídeos pra vocês. Certo, rapaziada? Obrigado pela moral, obrigado pela companhia. Muito obrigado por ter assistido. Se você gostou, deixa aquele likezinho. Se você achou o vídeo bacana, interessante, compartilha. Abração, até os próximos vídeos, rapaziada. Fui!